Tudo certo, Bonato? Então vamos ficar de pé todo mundo, por gentileza. Então, sem muita formalidade, com a bênção de Deus, e vamos dar início à audiência pública aí que visa discutir a Lei de Diretriz Orçamentária do município do ano de 2022. Tá bem? Vamos sentar. Então, quero iniciar essa sessão, cumprimentar todos que estão nos assistindo pelo Facebook e cumprimentar também os que estão aqui presentes, o seu Velci, o seu Oliveto, a nossa vice-prefeita, dona Iva, a dona Nela, a Maiara, que é a contadora, que vai presidir essa explicação, ao Inácio, que está na transmissão aí, o doutor Rafael, e como eu disse, eu repito, às pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Só para antecipar alguma coisa, essa audiência pública, como eu falei no início, é uma audiência que será discutido o projeto de lei 07/2021, que visa discutir a lei de diretriz orçamentária do município para o ano de 2022. O fundamento dessa audiência pública está pautado na lei de responsabilidade fiscal, artigo 48, e também no artigo 165 da Constituição Federal, que tem por objetivo, já como explanado no começo, dar transparência para isso, explicar para os munícipes qual ao menos a expectativa de receita do município e também o que será feito com esse dinheiro, caso essa receita se confirme, né? A princípio, essa audiência pública teria que contar com a presença de pessoas, né, na municipalidade, mas a gente, por questão de segurança, que a gente passa por essa pandemia de Covid, a gente não tem público, mas se Deus quiser, aí na próxima sessão aí a gente vai poder contar com a presença de munícipes aí que vão poder ajudar a discutir e melhorar o projeto. No mais, como eu disse no vídeo que foi publicado segunda-feira, a gente vai estar, dentro do possível, respondendo perguntas que os munícipes mandarem pelo chat do Facebook, e também, se algum munícipe tiver ou vier a ter alguma dúvida posterior a essa audiência, porque o vídeo vai ficar também gravado no Facebook da Câmara, então poderá ser assistido amanhã ou em outro momento, pode se dirigir a algum vereador ou até mesmo alguém aqui da casa para que seja esclarecida essa discussão que provavelmente segunda-feira vai entrar em pauta. Tá? Então, dando início, de fato, à sessão, vou passar a palavra para a contadora do município, Maiara Dalla Libre, que vai fazer a explanação da questão. Maiara. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. A senhora Iva Magnani, vice-prefeita, representando aqui o Executivo Municipal. E, em nome da Prefeitura Municipal de Pranchita, da Secretaria de Finanças e Controle Interno, eu estou aqui para a audiência pública de aprovação do projeto de lei número 7, que visa a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. Como o presidente já citou, o fundamento legal dessa audiência pública é o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual diz que os instrumentos orçamentários eles devem ser de plena divulgação. Como o Executivo preza a maior divulgação, transparência e publicidade, estamos aqui então para apresentar o seguinte projeto de lei. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu vou falar então sobre as peças de planejamento, para nós conhecermos primeiro quais são as peças de planejamento. A primeira peça que é usada é o plano plurianual, que é realizada a cada 4 anos. Trata das ações que o município realizará durante os próximos 4 anos. Então, esse ano é um ano atípico, né? Nós não temos ainda o plano plurianual aprovado para os próximos 4 anos. Então, ainda há algumas diferenças nesta LDO. Nós estamos trabalhando e até o mês de setembro vem para essa Casa de Leis a aprovação, então, do plano plurianual. Tratamos, então, da LDO agora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é realizada anualmente e ela estabelece os parâmetros para o orçamento a ser elaborado e executado. Então, hoje a gente não vai ver números, mas a gente vai ver artigos que vai falar quais são os parâmetros e quais são as metas que nós queremos seguir, e depois sim vai ser realizada a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, realizada também anualmente,
né, até o mês de setembro vem também para aprovação, e a LOA ela deve respeitar as ações que serão estabelecidas no PPA e os parâmetros estabelecidos na LDO, que está em pauta aqui. É a última peça do planejamento a ser elaborada. Ainda sobre as peças de planejamento, as peças elaboradas contemplam o município todo, né? Nós estamos falando aqui de executivo, legislativo e fundação hospitalar, que é uma administração indireta. Entretanto, a responsabilidade da apresentação da audiência pública é da Prefeitura Municipal. Vamos para a definição de lei de diretrizes orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a finalidade de orientar a elaboração do orçamento anual, adequando o mesmo às diretrizes e metas da administração pública prevista no PPA. A base legal para a execução do projeto de lei é a Constituição Federal, a Lei Federal 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 101 de 2000, a Lei Orgânica do Município e todas as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná são levadas em consideração na elaboração do projeto de lei. Então, quais são os objetivos da LDO? São estabelecer diretrizes e metas e prioridades da administração, orientar a elaboração da proposta orçamentária e compatibilizar as políticas, objetivos e metas previamente estabelecidas no PPA, que nesse caso deste ano, ele como é um ano atípico, o PPA vai ocorrer de acordo com a LDO, e algumas adequações entre receitas e despesas. Um dos principais objetivos da LDO é selecionar dentre as ações previstas do PPA aquelas que terão prioridade na execução do orçamento para o ano seguinte. Quais são as fases da LDO? A preparação, a elaboração, que nós já terminamos, a aprovação, que nós estamos passando agora, aprovação do Legislativo, e algumas alterações que poderão ocorrer durante o ano. Iniciamos agora a leitura do projeto de lei 7/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Prenchita, Estado do Paraná, da administração direta e indireta para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Prenchita, Estado do Paraná, da administração direta, Prefeitura Municipal de Prenchita, e da administração indireta, Fundação Hospitalar da Fronteira, para o exercício financeiro de 2022. Artigo 2º. A proposta orçamentária será elaborada com consonância com as disposições constantes da Lei Complementar 101, tendo seu valor fixado em reais em base na previsão da receita. Parágrafo 1º. Fornecida pelos órgãos competentes quanto às transferências legais da União e do Estado. Segundo, projetada no concernente a tributos e outras receitas arrecadadas diretamente pelo município, com base em projeções a serem realizadas, considerando-se os efeitos de alterações na legislação, variação dos índices de preços, crescimento econômico ou qualquer outro valor relevante, acompanhadas do demonstrativo de evolução nos últimos 3 anos e da projeção para os 2 seguintes e da metodologia de cálculos e premissas utilizadas. Inciso 1º. Não será admitida reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo, salvo erro ou omissão de ordem técnica e legal. Inciso 2º. As operações de crédito previstas não poderão superar o valor das despesas de capital constantes da proposta orçamentária. Artigo 3º.
o montante das despesas fixadas acrescido da reserva de contingência não será superior ao das receitas estimadas. Artigo 4º. A reserva de contingência não será inferior a 0,5% do total da receita corrente líquida prevista e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 5º. A manutenção de atividades incluídas dentro da competência do município já existentes no seu território, bem como a conservação e recuperação de equipamentos e obras já existentes, terão prioridade sobre as ações de expansão e novas obras. Artigo 6º. A conclusão de projetos em fase de execução pelo município terão preferência sobre novos projetos. Artigo 4º. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de recursos. Artigo 8º. Na fixação da despesa, deverão ser observados os seguintes limites, mínimos e máximos. Parágrafo 1º. As despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino não serão inferiores a 25% da receita resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de impostos consoante o disposto do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. As despesas com saúde não serão inferiores ao percentual definido na Emenda Constitucional 29. Terceiro, as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e pensionistas, e os encargos patronais, não poderão exceder 54% da receita corrente líquida. Quarto, as despesas com pessoal do Legislativo Municipal, inclusive a remuneração dos agentes políticos, encargos patronais e proventos de inatividade e pensões, não será superior a 70% da sua receita. Quinto, o orçamento do Legislativo Municipal deverá ser elaborado considerando-se as limitações da Emenda Constitucional número 58 de 2009. Artigo 9º. Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente serão programados para a realização de despesas de capital após atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional. Artigo 10º. Além da observância das prioridades e metas fixadas nesta lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se estiverem adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se existem recursos especificamente assegurados para a execução daqueles. Inciso 1º. O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo Municipal, até a data de envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório dos projetos em andamento, informando o percentual de execução e custo total. Inciso 2º. Serão entendidos como projetos em andamento aqueles cuja execução financeira até 31 de março de 2021 ultrapassar 20% do seu custo total estimado, conforme indicado no relatório do parágrafo anterior. Artigo 11º. As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022, atendidas as despesas que constituem obrigação legal e constitucional do município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal e da segurança social, são as constantes no anexo 1 desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos no projeto de lei orçamentária
para o exercício de 2022 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação de despesa. Inciso 1º. O Poder Executivo justificará, na mensagem que encaminhar a proposta orçamentária, a inclusão de outras despesas discriminárias em detrimento das prioridades e metas constantes no anexo que se refere o caput deste artigo. Inciso 2º. Excepcionalmente, por força da elaboração do novo PPA, Plano Plurianual, para 2022 e 2025, no anexo de que trata o caput desse artigo, das prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2022, será encaminhado ao Poder Legislativo para sua apreciação e aprovação, juntamente com o novo PPA, até 31 de agosto do corrente ano, para atender o princípio da compatibilidade entre os planos, de acordo com o artigo 5º da Lei Federal 101/2020. Artigo 12º. Na proposta da lei orçamentária, a discriminação da receita e despesa será apresentada, respeitada a padronização estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. Quanto à natureza de despesa, por órgão e unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, sendo que o controle a nível de elemento e subelemento de despesa será efetuado no ato da realização do empenho, nos termos da legislação vigente. Segundo, quanto à classificação funcional programática por função, subfunção e programa, detalhada em projetos, atividades e operações especiais. Inciso 1º. A critério do Executivo Municipal, poderá o orçamento ser elaborado em nível de detalhamento menor quanto à natureza de despesa que o de modalidade de aplicação. Inciso 2º. Cada projeto, atividade ou operação especial será detalhada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso. Inciso 3º. A lei orçamentária incluirá os seguintes demonstrativos. Primeiro, da receita, que obedecerá o disposto do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, com alterações posteriores. Segundo, da natureza de despesa para cada órgão e unidade orçamentária. Terceiro, do programa de trabalho por órgãos e unidades orçamentárias, demonstrando os projetos e atividades de acordo com a classificação funcional programática. Quarto, outros anexos previstos em lei, relativos à consolidação dos já mencionados anteriormente. Artigo 13. As emendas apresentadas pelo Legislativo, que propõem uma alteração da proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos projetos de lei relativos a créditos adicionais, a que se refere o artigo 166 da Constituição Federal, serão apresentados na forma e no nível detalhado estabelecidos na elaboração da lei orçamentária. Artigo 14. São nulas as emendas apresentadas à proposta orçamentária. Primeiro, que não sejam compatíveis com esta lei. Segundo, que não indiquem os recursos necessários em valor equivalente à despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa suportadas pela mesma fonte de recurso, excluídas aquelas relativas às dotações de pessoal e seus encargos e ao serviço da dívida. Artigo 15. Poderão ser apresentadas emendas relacionadas com a correção de erros ou omissões ou relacionadas a dispositivos do texto do projeto de lei. Artigo 16.
A existência de meta ou prioridade constante no anexo 1º desta lei não implica na obrigatoriedade da inclusão da sua programação na proposta orçamentária. Artigo 17. É vedada a inclusão na lei orçamentária e seus créditos adicionais de dotação a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidade privada sem fins lucrativos que preencham uma das seguintes condições. Primeiro, sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação. E segundo, atendam ao disposto no artigo 204 da Constituição Federal, no artigo 61 da ADCT, bem como a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93. Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 3 anos, emitida no exercício de 2022 por 2 autoridades locais e comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria. Artigo 18. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação a títulos de auxílios para entidades privadas, ressalvadas a sem fins lucrativos e desde que sejam, primeiro, voltadas para ações de saúde e de atendimento direto ao público e gratuito ao público. Segundo, de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas ao ensino especial ou representativas de comunidade escolar das escolas públicas municipais do ensino fundamental. Terceiro, consórcios intermunicipais de saúde, legalmente instituídos e constituídos exclusivamente por entes públicos. Quarto, associações comunitárias devidamente constituídas e registradas no cartório de títulos e documentos da comarca, no concernente a auxílios destinados à execução de obras, à aquisição de equipamentos de interesse comunitário e ao exercício de atividade de apoio ao desenvolvimento econômico ou de interesse social. Quinto, entidades com personalidade jurídica para, em conjunto com o Poder Executivo Municipal, desenvolverem ações relacionadas ao lazer, esporte e apoio ao desenvolvimento econômico do município. Artigo 19. A concessão de auxílios para pessoas físicas obedecerão preferencialmente os critérios estabelecidos pelos programas sociais, que originam os recursos a serem aplicados. E, no caso de recursos próprios do município, será procedida da realização de prévio levantamento cadastral, objetivando a caracterização e comprovação do estado de necessidade dos beneficiados. Inciso 1º. Serão consideradas como carentes pessoas cuja a renda per capita não ultrapasse na média de meio salário mínimo por indivíduo que compõe a família. Inciso 2º, independerá de comprovação de renda a concessão de auxílios em casos de emergência ou calamidade pública, assim declarados pelo chefe do Executivo Municipal. Artigo 20. São excluídas das limitações de que tratam o artigo 18 e 19 desta lei os estímulos concedidos pelo município para a implantação e ampliação de empresas ou indústrias no município, cuja concessão obedecerá aos critérios definidos nas leis municipais 498, 663 e posteriores alterações. Artigo 21. A proposta orçamentária do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2022 deverá ser encaminhada ao Executivo Municipal para fins de incorporação à proposta geral do município até a data de 15 de setembro de 2021. Parágrafo único.
os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repassados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês. Artigo 22. A proposta orçamentária do município para o exercício de 2022 será encaminhada para apreciação do Legislativo até o dia 30 de setembro de 2021. Inciso 1º. A proposta orçamentária deverá ser composta dos quadros e demonstrativos constantes da legislação específica. Inciso 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, no ato da elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alteração da legislação federal padronizadora, ocorridas após o encaminhamento da LDO a 2021 à Câmara Municipal. Artigo 23. Se o projeto de lei do orçamento referente a 2022 não for sancionado pelo Executivo até o dia 31 de dezembro de 2021, a programação dele constante poderá ser executada enquanto a respectiva lei não for sancionada, até o limite de 1/12 do total de cada dotação na forma do estabelecido na proposta remetida à Câmara Municipal. Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização de recursos autorizada neste artigo. Artigo 24. A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio de responsabilidade da gestão fiscal, através de ações planejadas e transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre as receitas e despesas e da obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesa com pessoal, seguridade social e outras, dívida consolidada, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita e inscrição em restos a pagar, normas estas constantes na Lei Complementar 101. Artigo 25. Se no final de cada bimestre for verificada a ocorrência de desequilíbrio entre a receita e a despesa, que possam comprometer a situação financeira do município, o Executivo e o Legislativo Municipal promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitações de empenhos e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos na legislação vigente e nesta lei, dando assim o equilíbrio entre a receita e despesas para fins da linha A do inciso 1º, artigo 4º da Lei Complementar 101. Parágrafo único. No caso do Poder Legislativo não promover a limitação no prazo estabelecido no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a limitar os repasses dos valores financeiros segundo a realização efetiva das receitas no bimestre. Artigo 26. Não serão objeto de limitação de despesas relativas: primeiro, às obrigações constitucionais e legais do município; segundo, ao pagamento do serviço da dívida pública fundada, inclusive parcelamentos de débitos; terceiro, despesas fixas com pessoal e encargos sociais, enquanto o município se mantiver num patamar de até 95% do limite máximo para a realização de dispêndios com pessoal constantes no artigo 20 da Lei Complementar 101. Quarto, despesas vinculadas a uma determinada fonte de recurso, cujos recursos já estejam assegurados ou o respectivo cronograma de ingresso esteja sendo normalmente executado.
Artigo 27. Para fins do atendimento ao disposto do artigo 169, inciso 1º, parágrafo 2º da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações da estrutura de carreira, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, aos órgãos da administração direta e indireta e fundos municipais, observado o disposto na Lei Complementar 101, bem como ainda as disponibilidades financeiras do município. Artigo 28. Ocorrendo a suspensão do patamar, ocorrendo a superação do patamar de 95% do limite aplicável ao município para a despesa com pessoal, são aplicáveis aos poderes executivos e legislativo as vedações constantes do parágrafo único, inciso 1º a 5º do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. No exercício financeiro de 2022, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa com pessoal houver extrapolado seu limite legal de comprometimento, exceto no caso previsto no artigo 57, inciso do parágrafo 2º da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos, que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Artigo 29. O disposto no inciso 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite de despesa com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente, primeiro, sejam assessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão. Segundo, não sejam inerentes à categoria funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente. Artigo 30. O projeto de lei que concede ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só poderá ser aprovado se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101. Inciso 1º. Fica autorizado a proposição por parte do chefe do Executivo Municipal, mediante a edição da lei específica, da anistia de juros, multas e correção monetária, de dívidas inscritas em dívida ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Território Urbano, que é o IPTU, e contribuição de melhoria, no decorrer de 2022, no valor de R$ 70 mil, e a respectiva exclusão de tal montante da previsão de arrecadação. Inciso 2º. Aplicam-se à lei que conceda ou amplie benefício de natureza financeira ou patrimonial as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, em todos os casos, dar-se mediante o cancelamento pelo mesmo período de despesas em valor equivalente. Inciso 3º. São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, para fins do caput deste artigo, os benefícios concedidos que alcancem exclusivamente determinado grupo de contribuintes e produzam redução de arrecadação potencial, aumentando consequentemente a disponibilidade econômica do contribuinte. Artigo 31.
Ocorrendo a necessidade de se efetuar contenção de despesa para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, os cortes serão aplicados na seguinte ordem. Primeiro, novos investimentos a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal. Segundo, investimentos em execução à conta de recursos ordinários ou sustentados por fonte de recurso específica cujo cronograma de liberação não esteja sendo cumprido. Terceiro, despesas de manutenção de atividades não essenciais desenvolvidas com recursos ordinários. Quarto, outras despesas a critério do Executivo Municipal até se atingir o equilíbrio entre a receita e as despesas. Artigo 32. Os custos unitários de obras executadas com recursos do orçamento do município, relativas à construção de prédios públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão ser superiores ao valor do custo unitário básico, por metro quadrado, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Paraná, acrescido de até 10% para cobrir custos regionais não previstos na CUB. Artigo 33. Serão considerados, para efeitos do artigo 16 da Lei Complementar 101, na elaboração das estimativas de impacto orçamentário financeiro, quando da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarretem aumento de despesa, os seguintes critérios. Primeiro, as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o artigo 38 da Lei Federal 866, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o inciso 3º do artigo 182 da Constituição Federal. Segundo, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do inciso 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Federal 866 de 93. Artigo 34. Para efeito do disposto no artigo 42 da Lei Complementar 101, primeiro, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. Segundo, no caso de despesas relativas à prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. Artigo 35. Os poderes deverão elaborar e publicar, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101. Parágrafo único. No caso do Poder Executivo Municipal, o ato referido no caput conterá ainda metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no artigo 13 da Lei Complementar 101, incluindo seu desdobramento por fonte de receita. Artigo 36. A Lei Orçamentária para o exercício de 2022 conterá autorização para o chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos da Constituição Federal. Primeiro, realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente. Segundo, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação vigente. Terceiro, proceder à abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 30% do total geral da receita fixada para o exercício,
nos termos da legislação vigente, utilizando como recursos para cobertura os provenientes da anulação total ou parcial de dotações, nos termos do inciso 3, e o excesso de arrecadação dos recursos livres, consoante o estabelecido no inciso 2º, ambos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320. Quarto, proceder à abertura de créditos adicionais suplementares, utilizando como recurso o previsto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320, até o limite da efetiva existência dos recursos de superávit financeiro nas fontes de recursos livres ou vinculados, devidamente apurados no balanço patrimonial do exercício anterior. Quinto, proceder à abertura de créditos adicionais suplementares, utilizando como recursos os previstos no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, mediante a efetiva ocorrência ou tendência de ocorrência de excesso de arrecadação nas respectivas fontes de recursos vinculados, desde que o total dos mencionados créditos não supere o limite de 30% do total geral da receita estimada para o exercício no orçamento fiscal. Sexto, proceder à abertura de créditos adicionais suplementares, utilizando como recurso previsto o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, tendo como limite o valor dos respectivos instrumentos jurídicos de créditos celebrados para o exercício. Sétimo, transpor ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, e proceder ao remanejamento e a compensação entre as fontes e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de créditos adicionais que utilizem como recurso o cancelamento das dotações. Oitavo, proceder à utilização de recursos de cancelamento da dotação de reserva de contingência para a cobertura de créditos adicionais abertos para o atendimento das situações especificadas no demonstrativos de riscos fiscais e providências. Inciso 1º, a abertura de créditos autorizados no inciso 4º, 5º e 6º não serão consideradas para fins de limites de autorização constante no inciso 3º. Inciso 2º, a autorização contida no inciso 3º é extensiva ao presidente da Câmara Municipal no concernente ao orçamento próprio do Legislativo e ao prefeito municipal para abertura de créditos suplementares no orçamento da Seguridade Social, considerando o limite de 30% em relação ao total da despesa fixada nos respectivos orçamentos. Artigo 37. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizados, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar 101, a custear despesas de compensação de outras esferas de governo no concernente à segurança pública, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio ou instrumento congênere. Artigo 38. O Poder Executivo fica autorizado a realizar interferência financeira da administração direta para a administração indireta, que é a Fundação Hospitalar da Fronteira, através de decreto, no exercício de 2022, até o percentual de 5% do total do orçamento da administração direta, para suplementação na administração indireta, a qual será realizado e transferido de contas de livre movimento por interferência financeira, após a administração direta ter realizado o rateio das receitas e a aplicação dos índices constitucionais com saúde e educação. Artigo 39. No decorrer do exercício
O Executivo fará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, a publicação de relatórios, que se refere ao inciso 3º do artigo 165 da Constituição Federal, nos moldes previstos no artigo 52 da Lei Complementar 101, respeitados os padrões estabelecidos no inciso 4º do artigo 55 da mesma lei. Artigo 40. O relatório de gestão fiscal, obedecendo os preceitos do artigo 54 da Lei Complementar 101, serão divulgados em até 30 dias após o encerramento do semestre, enquanto não ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, os quais, uma vez atingidos, farão com que aquele relatório seja divulgado quadrimestralmente. Artigo 41. O projeto da lei orçamentária demonstrará a estimativa de margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2022, em valores correntes, destacando-se pelos menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais. Artigo 42. O controle de custos da execução do orçamento será efetuado a nível da unidade orçamentária, com desdobramento dos projetos de atividades cuja execução esteja a elas subordinadas. Artigo 43. Os artigos das ações do programa do Plano Plurianual, bem como suas alterações em suas metas física e financeira, ocorridas até a data do envio, deverão ser incluídas na proposta orçamentária para 2022, quando o envio da proposta orçamentária que terá como prazo até o dia 30 de nove de 2021. Artigo 44. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. A data tem como lei, a lei tem como data 15 de abril de 2021, o projeto de lei assinada por Eloir Nelson Lang, prefeito municipal. Os anexos das metas fiscais consolidados deverá conter metas anuais relativas às receitas e despesas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública da prefeitura e da administração indireta. Os anexos já estão com o relator, né, presidente? Então, este é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. A Prefeitura Municipal de Pranchita agradece a atenção de todos. Estamos à disposição aqui para qualquer sugestão e questionamentos que surgirem. Obrigado, contadora. Como puderam ouvir, é uma lei extensa, uma lei que tem uma questão bem complexa, por isso que tem que ser lida e analisada com cautela. Essa também é uma das razões com que a Comissão de Justiça e Redação está com vista ainda dessa matéria, né, presidente? Está com vista ainda, sim, presidente. Não é uma matéria simples, né? Tenho certeza que o parecer também é bem complexo, mas eventualmente essa semana que vem a gente vai conseguir dar andamento nisso aí. Eu acredito, o senhor acha que tem previsão semana que vem? Provavelmente que sim, presidente. Tá bem. Foi pedido 15 dias, né? Sim. Então, a partir daí nós vamos dar o parecer, presidente. Tem umas... De repente, uma sugestão de algumas emendas aqui, né, presidente? Claro. É importante, como eu falei, é uma lei extensa, uma lei bem... Tem bastante pontos ali que tem que ser analisado com cautela, mas tenho certeza que vai ser analisado por todos e o melhor vai ser definido. Tivemos alguma pergunta no chat, Inácio? Não? Tá bem. Então, como eu disse no início, espero que a população leia, ouça e se informe a respeito, né? Até porque depois de aprovada essa lei, dificilmente vai poder ser alterada, né? Então a gente tem que anular a questão que envolve matéria tributária. Tem alguns princípios tributários, por exemplo, da anuidade, que exige que questões dessa natureza sejam definidas sempre um exercício anterior. Uma questão que a gente teve aí no passado foi a questão do IPTU, que gerou bastante polêmica nesse ano. Então é bom que os munícipes fiquem atentos a isso e qualquer questão que acharem que possa vir a ser prejudicado, procure seu representante, procure nós aqui, que
vai fazer o possível para melhorar. Por fim, eu quero fazer um elogio sincero a você, Maiara, te parabenizar pela competência, pelo teu profissionalismo, tá? Quero parabenizar pela forma com que tu conduziste não só essa sessão pública, também como a anterior, que a gente tratou, que foi no início do ano aí, tá? Dizer que te admiro muito teu trabalho, entende? Não é demais dizer também que estive em Curitiba ontem e a gente visitou o gabinete do deputado Adamir Bier, né? E ele citou o seu nome, entende? Como uma pessoa competente, uma pessoa de caráter, uma pessoa correta. Então, quero deixar registrado o meu elogio à tua pessoa, tá? E já vou antecipar que amanhã eu vou encaminhar um ofício ao executivo para anotar na sua ficha funcional esse elogio, tá? Para que fique registrado, tá bem? Ia pedir para constar em ata, mas com o teu doutor aí, tu vai deixar mais a questão relacionada à lei mesmo, mas amanhã mesmo a gente vai oficiar para o executivo para que registre na sua ficha funcional esse elogio, tá bem, contadora? No mais, estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento aí e nos procurem, né? A gente não consegue ficar atento a tudo, nós somos falhos também, somos humanos, né? Então é importante que nos procurem, que dentro do possível a gente vai fazer o melhor, tá? Acho que a matéria era isso, não sei se alguém tem mais alguma colocação para fazer. Então acho que era por aí, então declaro encerrada a sessão. Obrigado a todo mundo. 42 artigos.